Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí passando essas semanas, feriados, semanas, e a gente aqui junto com vocês no Aula Paraná. Eu e quem? A Cláudia aqui comigo. Olá! Vamos lá, mais uma aula então, né, gente? Nono ano, se prepare então, que nós vamos falar sobre arte agora, né? E vamos fazer aquele lembretezinho, gente? Não esqueçam de marcar lá no Classroom, muralzinho lá, acha lá a aulinha de vocês, gente. Marca a presença de vocês no número 1, para que você tenha a garantia de que você não vai receber falta nessa aula, ok? Então vamos lá, gente, vamos ver o que a gente teve na aula passada? Gente, eu espero que vocês gostem da aula de hoje, que tem bastante coisa legal, tá? Então vamos lá com a prof? O que a gente viu na aula passada? O que será? Olha só que legal, gente. A gente viu sobre o artista Van Gogh. A gente viu também as principais características das obras do artista. Nós vimos as principais obras dele, Van Gogh e o pós-impressionismo, gente. Olha só que legal, quanta coisa que a gente viu, né? E nós falamos, então, do pós-impressionismo, do impressionismo e hoje vamos falar sobre o quê? Expressionismo. Será que você sabe o que é isso? Então acompanha aqui com a prof. Olha o que a gente vai ver hoje. Origem do movimento artístico do expressionismo. A história do movimento. Características do expressionismo. Os principais artistas das vanguardas e do Brasil, gente. Olha quanta coisa. Então a gente vai ter bastante coisa para falar. O expressionismo é um movimento artístico que vocês vão gostar, por mais que ele seja bem cheio de coisa para aprender, gente. Vamos lá? Vamos ver nossos primeiros slides, então, aqui. Origem do expressionismo, gente. Vamos lá com a prof. Lendo esse textinho com a prof. O expressionismo foi um movimento artístico e cultural e manifestou-se inicialmente através da pintura. Existe um consenso entre os estudiosos que o movimento tenha surgido na Alemanha, aproximadamente em 1905. Por isso, essa corrente é também chamada de expressionismo alemão. Então, reparem que a gente já está indicando ali uma data, 1905, né? A gente já está indicando também que é ali no país da Alemanha, ali que surgiu, mas um nome bem certinho e principalmente que foi coroado como expressionismo alemão, ok? Vamos lá que temos mais coisa para ver. Olha só essa pintura já de cara aqui, gente. Membros do grupo que já inicia a história. Olha só, em 1905 se deu a criação do grupo Die Brücke, a ponte, pelos artistas Ernst Kirchner, Erich Heckel e Carl Schmidt-Rottluff. Tudo difícil esses nomes, né, gente? Mas é assim mesmo, tá, pessoal? Entre outros. Então, olha só quantos artistas iniciaram um grupo onde aconteceu o quê? Surgiu o nascimento de um novo tipo de pintura, um novo tipo de expressão na arte. Então, não foi só na pintura também, tá, gente? A gente vai ver isso nessa aula hoje, vocês vão gostar. Olha só que legal, gente. Tem mais informação. Foi um grupo artístico alemão inserido no movimento expressionista, fundado em 7 de junho de 1905 em Dresden, tá? Que é uma cidade na Alemanha. Por isso, também chamado expressionismo alemão. Esse aqui, gente, é uma pintura do Ernst Ludwig Kirchner. E ele pintou o grupo ali, bem bonitinho, já com as características da pintura expressionista. Então, olha que interessante e importante a gente saber, né? Mas temos mais coisa para ver, gente. Você se lembra na aula passada? Olha só o que a gente teve na aula passada. A gente falou sobre o Van Gogh. E olha o que eu tenho aqui de informação para vocês. Outro artista essencial para o surgimento da vertente do impressionismo foi o holandês Vincent van Gogh, integrante do pré-expressionismo, como já vimos. Aqui a gente tem a Noite Estrelada dele e a gente viu na aula passada que ele tem sim o pré-expressionismo ali no finzinho na vida dele ali, né, também. E ele tem sim, digamos assim, muita influência nos expressionistas alemães também. Então, olha que interessante. A gente sabe que houve um período onde vários movimentos surgiram, né? E, no caso, o expressionismo foi um deles. E vocês já vão entender o porquê. Antes disso, um quiz para vocês, minha gente. Olha só que legal.
Eu espero que vocês saibam responder essa questão, gente. Vamos ler com a prof? Como podemos chamar o movimento do expressionismo em relação ao seu país de origem? Será que seria a letra A, expressionismo italiano? Será que seria a letra B, expressionismo alemão? Ou a letra C, expressionismo americano? Quero ver se vocês vão acertar essa, gente. Vamos lá, concentração. Vocês vão ter uns minutinhos e a professora já volta para falar com vocês. E aí, pessoal? Conseguiram responder essa questão? Tá fácil, né? A gente acabou de falar sobre, gente, tá fácil. E vamos ver então qual é a resposta? Acertou quem a gente, né, tanto disse, expressionismo alemão. Quem colocou no caderninho lá, acertou no expressionismo alemão, gente. Olha que legal. Bem bacana, né, gente? Mas nós temos mais coisas para ver, não é verdade? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre o expressionismo, gente. Nós temos aqui então a história do expressionismo. Olha que legal. Nós temos aqui, o momento histórico foi o progresso tecnológico no campo das artes, sobretudo depois da aparição da fotografia e do cinema. Fez com que toda a comunidade artística se interrogasse sobre o seu papel na sociedade. Olha só, gente, vejam só que interessante. Vocês repararam que tem essa questão? Vocês já pensaram o que foi para os artistas daquela época que faziam retratos, faziam pinturas de locais importantes, e de repente surge a máquina fotográfica, né? Surge uma forma de você captar aquele lugar ou aquele retrato de uma maneira mais perfeita do que o próprio pintor fazia. Então foi a partir desses detalhes que ocorreram na história e surgimento de uma tecnologia é que os artistas começaram a ver que eles não tinham mais a necessidade de buscar o realismo ou tentar retratar fielmente alguma coisa.
Eles podiam criar em cima daquilo que eles estavam realizando. Então, olha que interessante. Temos mais coisa para entender aqui, gente. Olha só. A imitação da realidade. Gente, reparem nas imagenzinhas que eu coloquei nesse slide. Olha só que legal o textinho aqui. A imitação da realidade deixou de fazer sentido, uma vez que as novas técnicas tornaram o processo mais fácil, rápido e reprodutível. Vocês entenderam essa, gente? É a mesma coisa que foi um conflito que existiu, né? Então, a gente tem a tecnologia ali para retratar alguém fielmente, ou você tem um artista, né? Para fazer esse registro também através de uma pintura, ou um desenho, uma gravura. Então, olha que interessante, foi uma briga, digamos assim. E realmente, para os artistas, fez uma grande diferença essa mudança, essa inserção de uma nova tecnologia, principalmente para os registros, né? Olha que interessante, gente. Mas nós temos mais coisa para aprender e principalmente agora sobre o movimento, tá, gente? Nós temos aqui, então, algumas palavrinhas-chave aqui. O expressionismo fez parte das vanguardas europeias. Imenso grupo de movimentos artísticos surgidos desde o início do século XX. Nós temos aqui fauvismo, cubismo, construtivismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Nossa, professora, quantos ismos! E nós como professores e colegas de arte, nós falamos os ismos da arte. Então, houve esse período em que realmente houve muitos movimentos artísticos exatamente com a chegada dessa tecnologia. Então, houve novas possibilidades. Os artistas começaram a ser mais ousados nas pinturas, em tudo que eles faziam, até mesmo na escultura ou na arquitetura, que vocês vão ver também. Bem legal, né, gente? E é isso que eu gosto de mostrar na arte, como foi acontecendo na história, ok? Então, vamos lá. Vamos ler esse textinho com a prof, então. O expressionismo surgiu coincidindo com o aparecimento do fauvismo francês, o que tornaria os movimentos artísticos os primeiros representantes das chamadas vanguardas históricas. Essas vanguardas que a gente acabou de ver ali, gente. Então, olha que interessante como ocorre, na história, os movimentos foram acontecendo, foram sendo criadas novas técnicas, novas formas de expressar na arte. A gente não pode esquecer isso, foi um momento, gente, da história. Então, é bem legal e a gente pode puxar até para hoje como uma experiência, uma influência para alguma coisa que a gente vai fazer hoje. Olha que legal, né? Então, vamos lá, vamos ver mais um pouquinho sobre o expressionismo. No expressionismo, os artistas adotam uma atitude subjetiva e muitas vezes até agressiva com relação à realidade. Seus temas são pesados como miséria, solidão e loucura, porém representavam o reflexo do espírito da época. Então, gente, lembrar, era um momento pós-guerra ali, entre duas guerras que aconteceu, inclusive, Então, surgiu muito isso. Eram temas, às vezes, meio pesados, que a gente fica pensando hoje, Nossa, com todo o nosso conforto, A gente fica pensando, nossa, mas que temas pesados, professora. Mas era o que estava acontecendo no momento. E os artistas, eles têm essa capacidade. Eles colocam, sim, na expressão da sua arte, aquilo que eles estavam sentindo e vivenciando. Então, é muito importante a gente lembrar disso, pessoal? E nós temos mais coisa para ver. E agora vocês vão ver, digamos, aquela obra clássica, que a gente sempre vê por aí. Olha a obra do Grito aqui, gente. Representa uma das telas mais emblemáticas do movimento expressionista. Vamos fazer igual? É o Grito, gente, do Edvard Munch, gente. A gente fala muito disso, na escola, a gente fala muito, a gente tenta fazer atividades, práticas, exatamente pensando ali nessa obra do Munch. E é muito interessante, gente, para vocês verem realmente a questão do desespero, e aquela questão que as cores pareciam sombrias, Tudo por conta da questão da época, ok, pessoal? Mas nós temos mais um exercício aqui, gente. Vamos ver se vocês vão conseguir acertar, gente? Olha que legal essa pergunta. Para vocês responderem no caderno, pega lá aquele caderninho bonitinho de arte, lapisinho na mão. Olha o que temos aqui. O que ocorreu depois da aparição da fotografia e do cinema com a comunidade artística? Será que você vai conseguir responder essa questão, pessoal? Olha, vão ter uns minutinhos, a professora já volta, que eu quero ver se vocês acertaram, hein? Vamos lá!
E aí, pessoal? Tava fácil, não tava? Ah, eu tenho certeza que vocês acertaram, gente. Vamos lá ver qual é a resposta dessa questão? Olha só o que nós temos aqui. Houve o questionamento sobre o seu papel na sociedade. O que aconteceu com os artistas? Ficaram pensando, né? Nossa, e agora? O que eu faço, né? Então, eles começaram a criar coisas que não dependiam mais daquela questão do retrato, da perfeição do realismo, essas coisas, né? Então, olha que legal, gente. Mudou bastante, não mudou? Vamos ver agora mais para frente que nós temos mais coisa para ver, principalmente o quê? As características, principais características desse movimento artístico que eu adoro e vocês vão gostar também. Vamos lá. Uso de cores simbólicas, gente. Olha só que interessante. Imagística, exagerada e intensa. Então aqui outra, não sei se vocês conheciam, mas outra obra do Munch que tem muito a ver com o grito ali, né? Então, olha que interessante, o nome da obra é Ansiedade, né? Então, assim, aqui a gente já está vendo as características, tá? Então, essas cores são simbólicas e alguns artistas, inclusive, têm outras ideias relacionadas à cor, ok? Que a gente já vai ver. Vamos lá, mais uma característica. Olha o que a gente tem aqui, gente. Uma arquitetura do expressionismo. Olha que interessante. Movimento heterogêneo que uniu diferentes formações como arquitetura, artes plásticas, literatura, música, cinema, teatro, dança, fotografia e etc. A gente tem aqui a Torre Einstein, do Erich Mendelsohn. Para quem não conhece essa arquitetura, gente, ela foi feita principalmente para ajudar as teorias de Einstein, né? Então, ele tem todo um laboratório dentro e eu, inclusive, fui ver e está fechada por conta da pandemia. Olha que interessante, gente. Então, é muito legal a gente ver que o expressionismo teve, sim, outras linguagens, ok? Temos mais aqui características. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, da escultura, gente. Olha só que legal. Nós temos aqui Madre com Gêmeos, da Kate Horwitz. Aqui a gente tem um exemplo do expressionismo na escultura, tá? Então, já para exemplificar junto com a arquitetura que eu tinha ali para vocês, né? Assim como a arquitetura, a gente tem também na escultura o expressionismo muito presente. A gente tem aqui também a deformação da imagem, gente. E cores resplandecentes, vibrantes, né? Fundidas ou separadas, né? Então, isso também teve muita influência lá do Van Gogh, né? Ou do fauvismo francês, que também é cheio de cores puras, né? Então, a gente tem aqui, digamos, um ligamento de vários movimentos, de vários estilos, né? Então, é muito interessante. Aqui a gente tem uma obra de Franz Marc, ok? O nome da obra, Os Grandes Cavalos Azuis. Olha que interessante, gente. Temos mais característica. A gente tem aqui, gente, uma pintura do Paul Klee, tá? Ele também é um artista que utilizou muito as cores puras, vocês podem ver. A recusa ao aprendizado técnico. O artista pinta conforme as exigências de sua sensibilidade. O Paul Klee, ele acreditava que as cores tinham a ver com notas musicais, gente. Olha que interessante. E ele fazia realmente pinturas que evocassem muito o infantil. E isso é interessante a gente saber também, né? E temos mais alguma coisinha aqui para ver, olha só. Preferência pelo patético, trágico e sombrio, que nem eu falei para vocês. Era um momento em que eles estavam vivendo. Então, essa é uma característica que faz parte do sentimento da população, né? Da humanidade mesmo. O drama do homem e sociedade, e a gente tem a questão das obras angustiantes, tá, pessoal? Então, no expressionismo, tem muitos alunos que me dizem assim, prof, esse movimento artístico é muito triste. Não é, gente. É que, na verdade, os artistas eles estavam expressando um momento histórico. A gente vê através da expressão do artista, né, através das mãos do artista, o registro do que estava acontecendo dentro de toda uma sociedade, não é verdade? Muito legal, né, gente? Então, vamos para mais um quiz, gente? Vamos ver se vocês entenderam essa parte interessante do expressionismo, ok? Identifique quais características fazem parte do movimento artístico do expressionismo. Marque V para verdadeiro e F para falso. Será que vocês vão conseguir, gente? Olha essa alternativa. Pinta-se conforme as exigências de sua sensibilidade. Uso de cores dinâmicas como neon e metalizado. Preferência pelo patético, trágico e sombrio? Será que vocês vão conseguir responder, gente? Boa sorte, que a professora já volta aqui, ok?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Tá fácil, não tá? Vamos ver qual é a resposta! Será que você acertou, gente? Verdadeiro, eles pintavam conforme as exigências de sua sensibilidade, dos seus sentimentos, não é verdade? O F, que é falso, uso de cores dinâmicas, como neon, metalizado? Não, né? E verdadeiro, preferência pelo patético, trágico e o sombrio. Então, olha que interessante, né, gente? O expressionismo faz a gente realmente lembrar as sensações e as emoções humanas, não é verdade? Olha que interessante. Mas nós temos mais coisa para ver. Vamos aprender, então, quais são os principais artistas desse movimento, gente? Então, presta bastante atenção agora para a gente descobrir quais são os principais artistas. Olha só. O expressionismo coexistiu com vários polos artísticos e com uma grande diversidade estilística nas vanguardas europeias, em que juntos esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, gente. Olha que legal. Aqui, gente, essa imagenzinha, ela é da Anita Malfatti, nome O Farol, né? E ela, com a Anita Malfatti, a gente consegue perceber a influência do Van Gogh. Vocês repararam essas nuvens aqui? Essa obra dela, ela é uma obra que todos comentam que tinha muito a ver com Van Gogh. Então, é interessante a gente lembrar que tudo que os artistas estão fazendo, eles tiveram, sim, influências anteriores, não é verdade? Vamos ver, então, um artista, gente? Edvard Munch. Quem que é ele? O dono do grito, né, gente? Então, vamos lá. Foi um pintor expressionista russo, criador da mais conhecida obra, O Grito. Realizou diversas obras retratando a angústia e o desespero, manifestando certa melancolia em suas obras. Aqui a gente tem outra obra dele chamada Vampiro. Gente, eu adoro as obras do Munch, é muito interessante entrar e ver todas as obras dele nos museus que, né, tem mais referência com as obras dele. É bem legal, gente, é bem interessante ver. Mas nós temos mais coisa para ver, olha só, Franz Marc, gente, vocês lembram dele? Do cavalo azul? A gente tem mais um cavalo azul aqui, não é verdade, gente? E ele gostava de fazer isso, gente, olha só. Um dos mais influentes pintores representantes do movimento expressionista na Alemanha. Passou a conferir a cor como uma forte conotação espiritual. O Franz Marc, ele tinha realmente esse detalhe, que ele gostava realmente de expressar nas cores, aquilo trazendo, digamos, sensações através das cores. É bem legal, é bem interessante o que ele diz sobre as pinturas dele. Nós temos também Vassily Kandinsky. Esse nome vocês ainda vão ouvir bastante, tá, gente? Quem que foi esse cara, gente? Olha só, é possível ver as influências do fauvismo e do pontilhismo e como Kandinsky se valia das cores de maneira subjetiva, né? Foi também o introdutor da arte abstrata no campo das artes visuais. É por isso que eu falei que vocês ainda vão ver ele. Porque ele, sim, iniciou muito sobre o abstrato. Então, ele começou a tratar as pinturas dele extremamente com o abstracionismo. Então, é muito interessante, foi um início, digamos assim, um impulsionamento nas pinturas abstratas. Olha que interessante, gente. Nós temos também Ernest Kirchner. Ele tem um nome bem dificinho, né, gente? A gente tem aqui o interior com duas meninas, uma obra dele. Olha quanta cor pura, gente, né? É um verde, é um vermelho, é um azul. E é muito legal as obras dele também. Foi um pintor expressionista alemão, foi um dos fundadores do grupo de pintura expressionista Die Brücke. Então, ele faz parte daquele grupo que a gente viu no início, né? Trabalhou a exploração e emoção por meio das cores. É outro que também abusava e usava das cores, né, gente? Olha que legal. Agora nós temos um exercício que vai ver se vocês entenderam essa parte da nossa aula, gente. Vamos lá? Preparem-se. Escreva as características e fatos que vimos sobre o artista Vassily Kandinsky. Será que você se lembra, gente? A professora vai dar uns minutinhos para você responder. Coloca aquela letra bonita no caderno que eu já volto com vocês.
E aí, pessoal? Conseguiram responder? Tá fácil, não tá? A gente acabou de falar sobre ele, gente. Vamos ver qual é a resposta? Olha só, o artista tem influências do fauvismo, gente, pontilhismo, e foi o introdutor da arte abstrata. Então, vocês ainda vão ouvir falar do Kandinsky, gente. Calma, vocês ainda estão no nono ano. Vocês ainda vão falar sobre esse artista, ok? Mas nós temos mais coisa para ver. Agora a gente tem a nossa parte do Brasil. Quem foram, né, os expressionistas do Brasil? É isso que nós vamos ver agora. A gente tem aqui já uma imagem de um artista chamado Cândido Portinari. Pintou mais de 5.000 obras tratando do Brasil. Usou técnicas e influências expressionistas, fazendo forte crítica social. Gente, Portinari, ele fez muitas obras que realmente mostram dificuldades sociais, coisas que aconteceram já há um tempo no Brasil, porém, muito importante para a nossa história. Essa obra que a gente tem aqui são os Retirantes, né? E ele mostra um pouquinho o êxodo rural, a questão da família saindo lá do meio de um nada, onde eles só plantavam, onde vivia do rural, né? Para a cidade grande para tentar uma vida melhor. Então, eu acho que isso retrata bastante os pintores que foram atrás da história e pintaram realmente momentos, né, do que eles estavam vivenciando no Brasil. Eu acho importante para nosso registro histórico, né? É muito legal. Ele é um dos mais importantes pintores brasileiros, tá, gente? Nós temos também a Anita Malfatti. Vocês se lembram daquela obra do Farol dela? Ela também tem outras obras. Ela tem uma série de obras bem interessantes de pessoas, né? E essa obra, junto com mais duas, que são as mais conhecidas, que é o Homem Amarelo também, tem a Boba e tem também o Homem com Sete Cores, que faz parte todo de uma série, né, muito importante dele. E é muito legal a gente conhecer, né, gente? A Anita Malfatti, ela sofreu algumas represárias, né, por expressar em suas telas as características expressionistas, num momento onde havia muita crítica ainda da sociedade para telas que realmente pinturas que expressassem demais o artista. Olha que interessante a gente conhecer isso, né, gente? Mas temos mais coisa para ver, gente. Agora é momento de atenção de vocês, gente. Aquele momento de reflexão. Temos um exercício de percepção aqui, minha gente. Vamos lá, então? Observe a obra e identifique as figuras e o que você pode perceber na cena. Escreva em seu caderno tudo o que você descobrir dessa imagem. Escreva com suas palavras. Após a observação, você conhecerá o nome da obra do artista. Gente, vocês vão ter alguns minutinhos, vai passar a imagem para vocês aí, e depois a gente conversa, volta para conversar, para ver se vocês colocaram tudo que estava nessa tela, ok? Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram escrever bastante sobre essa obra? Será que vocês pegaram os pontos importantes que a professora quer que vocês percebam? Vamos ver então, minha gente. Olha só, primeiro, o que é essa obra, então? A Descoberta da Terra, de 1941, pintura mural de Portinari, no edifício da Biblioteca do Congresso, Washington, D.C. Gente, Congresso americano, com um mural de um brasileiro, gente. Olha que interessante. É bacana a gente aprender essas coisas, né, gente? Para a gente até valorizar nosso país. E quais serão as coisas que vocês perceberam? Vamos lá? Vamos ver se vocês perceberam as mesmas coisas que a professora, gente? Vamos lá. Olha só. Composição nos tons cinzas, azuis, terrosos, verdes, preto, branco, vermelhos. Sobre o convés de uma embarcação, vendo-se ao longe no mar, duas caravelas, os dois marujos e toda a cena mostram o quê? Um tema social, gente. Que era realmente o que Portinari fazia, não é verdade? Então vejam que interessante, gente, uma obra que tem muita coisa para a gente ver, mesmo que de longe a gente não perceba logo de primeira, né? Mas é muito interessante e é muito importante que vocês consigam captar todos esses detalhes, tá, pessoal? Vamos ver, então, o que nós tivemos nessa aula, gente? Acompanhando aqui com a professora, relembrando, olha só, nós vimos a origem do movimento artístico do expressionismo, não vimos? A história do movimento, características do expressionismo, principais artistas das vanguardas e do Brasil. A gente viu tudo isso nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente achado interessante a seguinte questão. Vocês podem sim criar e principalmente colocar sentimentos de vocês numa obra. Então, se vocês forem fazer um desenho, um grafite ou uma gravura, vocês podem sim colocar e criar um estilo seu, uma obra totalmente sua, criada sem olhar nada, gente. Não esqueçam disso. Arte na veia, minha gente, é isso que a professora gosta. Tudo de bom para vocês, se cuidem. Até a próxima aula, gente. Beijo para vocês.